Então, continuando a nossa série esclarecendo tudo sobre amígdalas. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia de amígdala. Doutor, o meu filho tem esse problema, tem muitas inflamações, já estou convencido, já sei que ele vai ter que ir para a cirurgia. Como é que é essa cirurgia? Como é que é no dia? Muita coisa é bem semelhante à cirurgia de adenoide, tá? A gente faz todos os pré-operatórios, exames sanguíneos, avaliação do cardiologista, que é super importante. A gente sempre vai fazer em grandes centros, em centros cirúrgicos de hospitais que tenham todo o respaldo, com equipes anestésicas muito boas. Isso eu faço questão. Se for na criança, por exemplo, ela já vai fazer primeiro uma inalação, ela dorme, vão ser feitas as medicações intravenosas, e aí sim é que a criança vai dormir de fato. A maioria dos hospitais os pais podem ficar até esse momento, até a hora que a criança dormiu, depois eles saem. Depois que acabar a cirurgia, eu chamo e eles, assim que a criança estiver acordando, os pais já estão do lado. Isso todas as cirurgias, tanto de adenoide quanto amígdala, na maioria das cirurgias das crianças funciona assim. Feitos os exames pré-operatórios, exames sanguíneos, eles estão todos ok. Exames cardiológicos, eles estão todos ok. Se não estiverem ok, a gente tem como tratar antes. Já tive casos que foi necessário fazer algum tipo de tratamento antes da cirurgia e depois, no dia da cirurgia, estava tudo ok, tudo transcorreu na mais santa paz, porque a gente gosta de se precaver, né? A gente não vai ficar esperando acontecer nada no dia da cirurgia, a gente já vai, antes da cirurgia, saber se está tudo ok, se está tudo bem, se não tem nenhum empecilho. Isso é muito importante. Se existe um segredo para o nosso sucesso, eu acho que é esse. A gente sempre está um passo adiante, a gente está sempre prevenido e a gente está sempre com tudo em ordem para que a cirurgia seja um sucesso, e geralmente é. E eu falo que isso não só por causa da gente, dos médicos, dos hospitais, enfim, mas por causa de Deus acima de tudo, né? Eu acho que Ele colabora com quem faz a sua parte aqui e a gente é só instrumento dele. No dia da cirurgia, a criança e tal precisa estar 8 horas de jejum, geralmente a gente escolhe os primeiros horários para a criança não ficar muito brava assim que acorda, mas não pode ter tomado nem água nas últimas 8 horas. Uma pergunta que é até mais importante, como é que é o pós-cirúrgico? Essa criança que fez a cirurgia, por exemplo, numa manhã, quando chega no final de tarde, à noite, a gente já pode dar alta para ela. Ela não precisa dormir especificamente no hospital. Pode tomar sorvete depois? Pode, não é lenda não. Pode tomar sorvete depois da cirurgia, é bom porque o frio ajuda os vasos se contraírem e se houver se fosse acontecer algum tipo de sangramento, esse gelado, esse frio vai inibir esse sangramento. Apesar que sangramentos, se forem acontecer, vão ser dentro do hospital. Quando for para casa, isso não acontece mais. A gente prefere que essa criança que foi operada de amígdala sempre opte, nesses primeiros dias, por alimentos mais frios e alimentos que não tenham tanta crocância. Por exemplo, batata palha, batata Ruffles, casca de pão francês, bolachas, coisas que possam arranhar a garganta. São essas as coisas que têm que ser evitadas na alimentação de quem passou por cirurgia de amígdala. A cirurgia em si, hoje em dia a gente faz com cautérios, com bisturis bipolares, alguns casos a gente usa o shaver, alguns casos a gente usa até o coblator. Tem várias técnicas novas que a gente usa para que ao mesmo tempo a gente consiga remover essa amígdala por completo, porque na minha opinião não pode ficar nenhum resto, e para que a gente ao mesmo tempo consiga fazer uma boa hemostasia, uma boa coagulação, cauterização dos pontos sangrantes. E isso a gente tem com muito mais segurança nos dias de hoje, porque a gente tem muito mais tecnologia. E a questão que eu comentei de não deixar nenhum resto de amígdala, não foram poucos os pacientes que vieram aqui no meu consultório depois de terem sido operados, às vezes, alguns anos atrás, e começaram a ter inflamações de garganta de novo por restos de amígdala. Dá para acreditar? A pessoa passa por toda essa cirurgia, todo esse estresse e tal, e fica lá alguns restinhos de amígdalas. Por isso, todo cirurgião que se aprofunda nisso sabe que deve-se evitar ficar qualquer resto de amígdala. Então é melhor você perder mais tempo numa cirurgia, você ser bem detalhista e não ficar nenhum resquício de amígdala, para que no futuro você não possa ter uma amidalite por causa de uma célula de amígdala que ficou lá. Então no início eu sou bastante chato, bastante cauteloso, bastante cuidadoso. O assunto amígdalas é extenso, gente. Então fica aqui porque a gente vai gravar ainda bastante coisa sobre esse assunto, tá bom? Até breve.